está comandando a nossa vida. Aliás, a Cris começou a gravar, né? Se é ela que está comandando a minha vida, se não é, se sou eu que estou com as rédeas da minha vida, se não sou, tá? Então, se puderem participar e questionar e tal, eu sei que a Helena agora tá lendo o livro. E, então, Helena, para quem não conhece, Helena Krishnamurti, e ela e ela pode ajudar a gente também, tá bom? Meu Deus, eu vou te dizer, Tati, que na maioria das vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes. Que dificuldade que eu tenho para entender esse homem, né? Eu acho que é porque muito não é a minha praia, digamos assim, né? Não tenho não tinha esse hábito de leitura, né? Mas das obras dele, né? Mas depois que a gente entende, é muito interessante. Ele é um gênio, né? Ele é muito bom. Eu admiro muito. A linguagem dele não é das mais fáceis. Assim, na verdade, eu acho a linguagem do Baldi mais difícil, porque o Krishnamurti é traduzido o livro, né? O Baldi, ele era italiano e escrevia e falava em português. Então, eu acho a do Baldi um pouco mais difícil, assim, de entender a linguagem. Mas o Krishnamurti, eu também, às vezes, eu tenho que ler umas 2 vezes e tal, mas é incrível no sentido do estudo que ele fez da mente dele, assim, sabe? A mente funciona dessa forma, ela faz isso, ela faz aquilo, então foi muito incrível, assim, eu sou uma admiradora dele também, Helena. A Me gente parou nesse... me Oi? permite só uma observação, eu fiquei assim gostei muito quando eu li, não exatamente com essas palavras, mas eles que a gente tem o hábito de fazer de tudo um problema. Me lembrei de mim mesmo, né? Quando ele disse assim, ó, a gente tem que ter a mente livre, a mente vazia, para poder ter condições de analisar, enfim, né? Aí um perguntou, né? Porque ele é muito gentil, né? Muito, ele é um Meu amor. Deus, é um gentleman, né? E Uhum. aí o cara, mas tipo assim, como fazer isso, né? Aí, tá, mas fazer isso é um problema também? Só porque tu não sabes fazer isso, sabe? É basicamente, né? Porque é bem essa coisa, a impaciência da gente, né? De Sim, querer saber exatamente. fazer, e a angústia, a ansiedade. Então, é por isso que ele fala que vocês fazem de tudo um problema, e é verdade, né? É só É isso que eu queria. verdade. É muito engraçado. Alguém falou alguma Ta- coisa? Tati, Oi? mas Krishnamurti era hinduísta, não? Indiano, né? Sim, que ele é da Índia, eu sei, mas Aham. ele é hinduísta ou ele é budista? O que que ele é? Ou é muçulmano? Eu não sei, acho que ele não é nada, porque pelo que eu li da vida dele, os pais, ele era de uma família muito rica, assim, e os pais dele queriam que ele seguisse as tradições da família e tal, casasse, e desde pequeno ele já tinha essa tendência a querer estudar por ele próprio, né? Então eu acho que o estudo dele foi estudo prático, autobiográfico, assim. Eu não sei se o Jorge sabe responder isso, mas pelo que eu entendi, ele fugiu das tradições da família dele. Sim, mas até Não, ali ele não normal, tinha mas... religião. Foi muito pelo contrário, ele era contra a religião. Ele Isso. era contra a religião, ele Contra. se dizia universal, né? Eu acho que eu Isso. li desse Aham. Sim. Ele acha que as reuniões, as religiões, elas bitolam o ser naquele tipo de crença que elas estabelecem como verdade. E ele acha que aquilo não é verdade. E que ele está certo, né? E é interessante que ele é universalista e o Balde também é universalista, né? Uma das Uhum. coisas que os espíritas têm contra o Balde, inclusive dito pelo Divaldo, e o Divaldo ele é fã do Balde, né? Ele esteve com o Balde, conviveu com o Balde, mas ele disse que quando convidou o Balde para ser espírito, o Balde disse que não. E nos livros do Balde ele diz que ele é universal e imparcial, que é um conceito não gregário, que o homem precisa perder, né? De sempre pertencer a grupo e os grupos lutarem contra outros grupos. E o Krishnamurti tinha esse mesmo pensamento. Só que ele ia mais além, ele acha que a religião bitola, ela escraviza o homem, ela reduz a capacidade do cara de pensar e de resolver os problemas por si só. Na verdade, a religião limita as pessoas, né? Eu também tenho essa visão. Essa visão. E que a religião, ela te bota um limite, né? Então, é meio complicado essa coisa, né? Porque
Eu já estive na Índia, estudei na Índia há muito tempo, em 2012. E lá na Índia tem muitos os grandes yogi, né? Os grandes meditadores que ficam ali no Ganges, na escada do Ganges, grandes filósofos, né? Eles são. Eu pensei que o Krishnamurti fosse um grande yogi, né? Um grande meditador, pelas ideias dele, mas eu também tenho a mesma visão. Tanto que eu não falo assim, que eu sigo uma religião. Eu acho que nós temos que ser espiritualistas, além de ter uma religião. Eu não consigo seguir uma religião. A gente pode trazer o gancho para nossa vida, né? Porque, claro, a religião é uma ferramenta muito importante. Se não fosse, aliás, a religião... Obrigada, Cris. Se não fosse a religião, eu acho que talvez nós não estivéssemos aqui, digo nós hoje, nós, eu, Maria, Helena, Jorge, Cris, Murilo, Cá. Eu digo isso porque os nossos encontros, eles começaram em um centro espírita, né? Então, querendo ou não, a religião, ela acabou nos unindo, eu digo a casa espírita, né? Acabou nos unindo. Mas a religião, ela tem a sua importância, sim, ela traz um determinado, um conforto, eu acho, né? E talvez seja uma porta de entrada, uma ferramenta para que a pessoa possa mergulhar em si. Eu concordo também com o pensamento aí do Krishnamurti e tudo mais, né? Mas elas são importantes porque, querendo ou não, são uma forma da gente de se conectar. Muitas pessoas recebem conforto e tem um alívio lá e tudo mais, então a gente não pode talvez problematizar isso, né? E tem uma outra questão que... Mas não é problematizar, é limitar-se. Então, Né? mas se a gente for parar para ler o Uhum. Evangelho, se a gente for parar para ler o Evangelho, ele é talvez imparcial. O problema das religiões são as pessoas, né? E não o conteúdo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que as pessoas vão lá para buscar um auxílio e tal, mas vão como buscando um guia mesmo, né? As pessoas estão perdidas, então eu não sei o que fazer na minha vida, então eu vou seguir isso aqui, porque daí pronto. Agora eu vou ter uma segurança de que eu sei o que vou fazer com a minha vida. E aí continua sendo tudo muito raso, né? Então, no fundo, o Krishnamurti, ele está muito certo, porque o trabalho a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que se conhecer. Tudo isso que ele fez, a gente vai ter que fazer, não da forma dele, a gente vai fazer da nossa, conhecer na prática e tudo mais. Cada pessoa que vem aqui acrescenta, cada guia, cada, enfim, autor, e tudo mais, eles acrescentam muito, né? Eles dão como se fossem pistas, digamos assim, mas de coisas que eles descobriram deles mesmos, mas o trabalho a gente vai ter que fazer pela gente, não adianta. Eu acho que então, nós temos quanto mais cedo a gente começar... conhecer um pouco de tudo, nós temos que conhecer um pouco de tudo, não ficar só num livro, como se Fala, diz. amigo. Verdade, Maria. Jorge? Deus não põe a luz sobre o alqueire, né? Ele põe lá no ponto alto e faz o sol nascer para os bons e ruins e a chuva cair para os justos e injustos. Então, assim, conhecimento você tem em todo lugar, não é? Todo lugar você tem conhecimento. Se você quiser realmente aprender, você olhando para você mesmo, para sua mente, você mesmo aprende como aconteceu com o Krishnamurti. O espiritismo, ele é universal. Os espíritas não. Tem uma diferença enorme. Okay? Tanto que no capítulo 6 do Evangelho, lá quando ele diz vem as criancinhas, ele diz que o espiritismo é universal, não é? E que precisa de uma inteligência muito boa para fazer entender, e ele não quer pessoas bitoladas, eles querem pessoas inteligentes entendendo o conceito. Tanto que ele tem as duas vertentes, que é a filosofia e a parte científica. Você pode estudá-la das duas formas. E a mesma coisa quando Jesus fala, eu pedi ao Pai, não é? Eu pedi ao Pai para mandar um consolador. Se é de Deus, é universal. E a religião é dos espíritos, não é dos espíritas. Você vê lá, é livro dos espíritos.
Porque os espíritos é todo mundo, não é? Quem foi que ajudou Kardec? O espírito de verdade. A verdade é universal. Então, o espiritismo é universal. O que ocorre é que os espíritas pegam o espiritismo e, como são, como é que se diz, gregários, né? De grupos, e uns ficam se achando melhor que o outro, que é uma característica do orgulhoso, mas não do espiritismo em si. O espiritismo, Jesus deixou bem claro, eu pedi ao Pai que mande um Consolador. Então, ele vem de Deus, e a religião é dos espíritos. Então, ela é de todos nós. A religião foi dada pelo Espírito de verdade, que a verdade é de todos nós. Então, ela é universal também, mas ela tem um caráter gregário pelos espíritas, tanto que é feita por federações, né? Federação daqui, se você não faz parte de um grupo, você está queimado, né? O que não deveria ter. Até se você for estudar algo dentro de que aquela casa que você está, ela não concorda, você pode ser expulso, né? Na verdade, há conhecimento em todo lugar. E como ele é filosofia e ciência, ele cabe em qualquer religião. Se você for estudar o budismo, ele cabe no espiritismo. A cabala cabe no espiritismo. O catolicismo cabe no espiritismo. E o espiritismo cabe em todos eles. Esse é o caráter universal dele. Nós estamos falando de Krishnamurti, de mente e tal, de medo. O medo não é um arquétipo. O arquétipo não está lá no espiritismo. Não é um arquétipo primordial. A mente, o que mais a gente conversa aqui não é sobre a mente, falando de espiritismo. Pensamento. O espiritismo é puro pensamento, pura vibração. Então, o Krishnamurti, na verdade, ele está falando de espiritismo. Só que ele fala do jeito dele, né? Ele não se coloca por nenhuma religião, o que eu acho isso fantástico. Eu adoro gente desse jeito. Sinceramente, eu sou fã, que nem tem outro que é maravilhoso, que eu sou fã, tá ele aqui, eu vou mostrar para vocês, é meu amigo, né? O grande espírito Gandhi, que também era universal. Ele era universal e imparcial. Na Índia parece que tem 750 mil seitas e ele não pertencia a nenhuma delas. E foi morto pelos hindus, né? Porque ele ia visitar os muçulmanos. Porque ele achava que não havia diferença. Ele podia ir lá conversar com os muçulmanos, podia conversar com os hindus, com os católicos, e ele foi morto exatamente pelos hindus, aquele povo que ele defendeu e libertou da Inglaterra, né? Então, essa consciência universal seria bom que todo mundo tenha. Os egoístas têm dificuldade de ter, porque eles veem a coisa finita, né? E você precisa ver a coisa infinita, né? Onde todo mundo pertence à mesma família e todos temos o mesmo entendimento. Eu falei Ô, demais. Jorge, aquela coisa que né? você sempre fala, né? Dualístico, né? A gente sempre separa tudo, né? Sempre separa. É isso. Ô, Tati, só para complementar isso que o Jorge estava falando, né? Eu estava aqui pensando que, pô, independente de qualquer religião, de qualquer uma, hinduísta, muçulmano, católico, espírita, o que a gente quer sempre é transferir a atenção, né? Transferir a atenção que devia ser para a gente, para o eu, para o outro. Então, essa é a grande questão, que qualquer religião pede o que Jesus pede, né? Que a gente se veja, o que o Evangelho pede, que a gente se veja. E a gente quer transferir o tempo inteiro. Então, é importante que a gente conheça um pouco de tudo, sim, mas é importante que a gente se conheça. Porque todas elas só pedem isso, né? Evolução. E eu só consigo evoluir a partir do momento que eu pego todas essas informações e trago para dentro de mim e me vejo como realmente eu sou. E o que eu preciso, né? Que é tanto que a gente fala nas aulas o tempo inteiro. E a gente não, a gente perpetua o que vem sendo feito há milênios, que é olhar para fora de si, apontar o defeito dos outros, né? E inclusive utilizando das religiões. É isso. Perfeito, Cris.
Tá, É isso você aí permite eu mesmo. falar mais uma coisinha? Lógico, gente. Eu queria aproveitar para colocar essa experiência do nosso grupo, que já está 8, 9 anos juntos, né? Por exemplo, nós estudamos o Balde, estudamos o Espiritismo, estudamos Gandhi, estudamos Krishnamurti, ouvimos todas as aulas do Dr. Maurício, que são fantásticas, e, por último, estudamos filosofia com a professora Lucilena, da Nova Pro. E cada um desses estudos acrescentou algo para todos nós. Né? Se a gente pegar a Helena aí e falar, Helena, você aprendeu alguma coisa como se ela vai dizer, aprendi, aprendeu Krishnamurti, estou aprendendo agora, aprendeu. Então, aprendeu com balde, e você vê que as coisas elas vão se somando, elas nunca se dividem. E eu faço uma pergunta para todo mundo, se nós estamos numa contração de consciência e nós precisamos lembrar, não é, do conhecimento que está ali parado, que já está na nossa consciência, e esse conhecimento pode estar em todo lugar, que diferença faz? Se nós tirarmos a nossa mente da prisão através do Buda, né? Ou através do Ishin, ou através do Krishnamurti, né? Sei lá, não faz diferença nenhuma, contanto que aquele conhecimento chega e liberte tua mente. E isso é muito fantástico. Ter essa capacidade de entender isso é muito bom. Eu vou em qualquer religião. Né? Se E até porque... se me chamar para eu vou, não tem problema nenhum. Assim, Jorge, até porque o pouco que eu li, porque, né, comparado com o que você já leram, eu estou engatinhando, mas assim, ó, no fundo, digamos, a alma da coisa é a mesma. Quer seja pela Lúcia Helena, quer seja pelo Krishnamurti, quer seja pelo... Entende? O teor, digamos assim, a essência é a mesma. Né? Com abordagens diferentes, mas a essência é a mesma. Né? Isso porque é bem só interessante. Tem uma verdade. Só Exatamente. Tem uma verdade. Uhum. Só que para despertar a nossa consciência, de repente você se dá bem pela parte científica, o outro pela parte filosófica, o outro juntando as duas. A outra falando da coisa de forma mais espiritual, né? Então, isso ocorre. Não é? Você pode, por afinidade, escolher uma dessas atividades e não desmerecer nenhuma outra, porque, de repente, como eu te falei, tudo se soma. Se a gente conseguisse entender isso, que as coisas somam, elas não dividem, elas se somam. Uma informação aqui, uma informação ali, eu olhando para mim mesmo, uma informação, como é que se diz? Os instrumentos de Deus me trazem outra informação. Em todo lugar tem informação e a gente precisa colher essa informação. Vamos deixar a Tati dar aula dela, senão a gente toma o lugar dela, expulsa ela. Não, gente, mas isso tem até a ver com a aula, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Isso tem até a ver com a aula, né? Porque existe o fato também de que a gente assimila um conteúdo, enfim, com o nosso conteúdo mental, com a nossa mente condicionada, né? Então, a partir do momento, sei lá, que a gente vai dando continuidade no estudo e praticando e tudo mais, se a gente retorna para ler o mesmo conteúdo, a gente entende de uma maneira diferente, né? Então, além da verdade ser ali universal, ela é imutável, né? E muito generosa, porque a perfeição é tão grande da verdade que ela permite que qualquer pessoa, em qualquer nível intelectual ou de consciência, possa ler e assimilar e se engrandecer com aquilo ali, né? Eu sou mega fã dessa inteligência aí que rege todo o nosso mundo, porque é de uma bondade imensa. É no nosso tempo, é o quanto a gente consegue, é o quanto a gente pode suportar e assimilar, e isso é muito legal, eu acho muito lindo. E também eu acho que cada um pode contar a verdade, não estou falando de adulteração da verdade, estou falando da verdade mesmo. Contar a sua verdade à sua maneira, através do que estudou, através do que leu, e principalmente através do que interpretou, do que vivenciou, né? Porque
lembrando que a gente precisa fazer essa unidade, né? A gente precisa unir conteúdo e como ele acontece na prática e tudo mais. Então, eu acho que é de uma bondade imensa e é muito rico, assim, a gente, cada um poder fazer a sua maneira e o seu jeito e experienciar e poder depois voltar como Jorge, né? E ajudar os demais a interpretar. Eu até ia falar isso no começo, mas a gente acabou conversando sobre outras coisas e eu tenho talvez eu tenho muito déficit de atenção, né? Eu acho. Ansiedade, nada mais é do que isso, né? E eu tenho um pouco também de dificuldade de... Eu amo Krishnamurti, para mim eu acho que é um dos melhores, porém, para eu entender, parece que eu estou entendendo, mas para eu praticar, eu acho que o Jorge acaba sempre complementando, assim, tem sempre coisas que eu não entendo, então ele entende mais a fundo e acaba me explicando e tal. Por isso que eu até falo que essa aula é em dupla, porque eu entendo algo, mas parece que ele entende mais profundamente, assim, então acaba me ajudando e me complementando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou começar com os slides para a gente entrar na aula. Não? Ninguém quer falar mais nada? Eu não vejo as mãos levantadas, né? Mas aí a Cris me chama. Então vamos lá. Que é aprender, que é o capítulo que a gente já está falando aí há um bom tempo, né? Assim, tenho de conhecer-me, pois, sem o conhecimento de mim mesmo, nunca terá fim o conflito. Então, não adianta, né, a gente querer ficar aí tampando o sol com a peneira, querendo resolver as pendengas aí quando elas aparecem, sendo que o nosso problema, ele é muito mais a fundo, né? Nunca terá fim o medo e o desespero. Nunca haverá a compreensão da morte. Compreender a mim mesmo é aprender a respeito do corpo físico e das várias reações nervosas. É estar consciente de cada movimento de pensamento. É compreender a coisa denominada ciúme, brutalidade. É descobrir o que é afeição, amor. É compreender em seu todo, aquilo que constitui o eu, o vós. Eu achei esse parágrafo dele, assim, incrível e maravilhoso, porque às vezes a gente tem uma noção muito mental, né? Como disse a Claudine, até a gente não vai conseguir entender com a mente o que é do coração, mas a gente acha que consciência está aqui na nossa mente, né? Enfim, que a gente vai entender a consciência, né? Expandir a consciência através ali, pensando apenas, né? Mas ali ele fala para que a gente utilize esses instrumentos, né? Utilizar principalmente o nosso corpo físico, todas as sensações que causam e por que causam, né? Estar, assim como consciente de cada movimento que a gente tem, como a gente faz com o nosso corpo mesmo, fazer com os nossos pensamentos, né? E quando ele fala ali, compreender a coisa denominada ciúme, brutalidade, descobrir o que é afeição e o amor, descobrir tudo isso na sua essência, né? O que significa, o que representa, perceber o medo por trás de cada dessas atitudes, vamos chamar essas atitudes contrárias ao amor, né? E para que o que é de verdade, para que a gente possa descobrir o que é de verdade, o que é afeição e o que é o amor. Porque se a gente for investigar, né, o amor, na grande maioria das vezes a gente vai ver ali muito próximo o apego, né? E se a gente é apegado a alguma coisa, é como se a gente tivesse medo de soltar. Então, o medo, ele tá ali presente, né? Então, eu achei muito lindo por conta disso, assim, da gente poder se investigar, né? E mergulhar a fundo o porquê de cada sentimento, como eu reajo e por que eu reajo no meu dia a dia de determinada maneira, né?
Alguém quer falar alguma coisa sobre esse slide? Eu achei tão lindo, se alguém quiser contribuir. Se não, eu dou sequência aqui. Não, gente, vocês vão ficar quietinhos. Eu tô agoniada porque eu não vejo ninguém agora. Eu acho que tá todo mundo com a câmera desligada, né? Que eu não vejo Ô, ninguém. Tati, é esse slide que está aí, quer aprender? É esse que você Ah, vê agora eu agora? vi. Oi? É esse slide que você está falando? É esse slide que eu tô falando. Todo mundo, eu tenho uma pergunta, então. Todo mundo tem noção da importância do autoconhecimento? E eu poderia fazer as duas perguntas ao mesmo, eu gostaria que todo mundo participasse, inclusive a Karine, né? A Jéssica, o Carlinhos, todo mundo. Todo mundo sabe da importância do autoconhecimento e, por outro lado, todo mundo sabe que não conhece a si mesmo? Vocês têm essa ideia, mas essa ideia assim encaixada de que você tem consciência de que você não conhece você de jeito nenhum. Por outro lado, vocês têm consciência da importância do autoconhecimento? Sim, né, Helena, Jorge? todo mundo. Vamos lá. Ah, já o Carlos levantou a mão, ele foi mais educado que eu, então eu vou deixar ele falar primeiro. Isso tudo é com a Tati, é a Tati que se vira agora. Não, mas bem rapidinho, tá, Carlos? Já que eu Até comecei, parece. né? Mas assim, ó, em resposta a essa colocação do Jorge, para mim, assim, no ponto que eu estou, eu acho que o autoconhecimento é, digamos, a nossa principal meta, né? Porque só depois é que a gente pode. Como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai pensar em mudança ou pensar em atitude sem saber nem o que a gente é capaz? A gente não sabe nem o que tem dentro de nós, né? E assim, ó, falando como ela falou no slide aí do amor, né? A gente nem sabe o que é isso de verdade, entende? Eu acho que a gente está muito longe de conhecer o verdadeiro significado, né? De sentimentos tão profundos, né? E com certeza, o autoconhecimento, para mim, foi a isso que eu quis me referir na aula de terça, quando eu disse que eu preciso estudar, estudar, estudar. E, por exemplo, assim, ó, eu tenho a questão da irritação, é algo que já tornei público, né? É algo que me tira. Eu sou uma pessoa que eu saio do sério muito, né, muito facilmente. O Carlinhos também disse que é do mesmo time, né? Então, eu preciso descobrir, eu preciso estudar isso aí, eu preciso saber quais são as causas disso aí, porque senão eu não tenho como mudar, não tenho como parar de sofrer com isso se eu não descobrir as causas. Assim. Então, é preciso realmente um autoconhecimento, o estudo da situação em si, para que a gente possa evoluir, né? Eu acho que sem o autoconhecimento, para mim, não há outro caminho, né? Que não seja esse. Embora seja uma missão árdua, né? Nossa, eu penso Deixa eu te que fazer uma bastante pergunta, Helena. complexo. Sim. Vou fazer uma pergunta, e todo mundo vai acompanhando o raciocínio para todo mundo participar. A gente acho que se conhece há 3 anos, né? 3 anos e Isso. meio, por aí. Isso. Quando você chegou, você pensou que sabia, né? Nossa, mas dona da razão, a dona da Tá. sabedoria era eu, Agora, né? hoje você olha assim para a irritação e você acha que sabe também. Não. Não, você sabe que é uma irritação. É esse Ah, ponto. sim, sim. Nesse quesito, sim. Eu sei o que me faz Mas mal, né? aí é que vocês precisam entender. O pensamento do Krishnamurti, ele é tão profundo que o que ele diz ali é o seguinte: esse ato de você falar assim, ó, essa irritação eu estou vendo, ela existe e eu sei que é uma irritação. Você corta todo o processo de autoconhecimento. Pois é. Oi, Jorge, Eu posso sou falar? obrigada a Já que tu concordar queres que contigo. eu fale, Claro, vamos falando aí. é a Ah, Tati, Karine. Tati, cadê você, Tati? Oi, tô aqui ouvindo. Ai, Pode ai. falar. O Carlos está Olha com a só. mãozinha levantada, só para lembrar, tá? O Ai, Carlos César. Ah, tá. desculpa, não vi. Pode falar, cada, aí depois ele Tá, fala. eu vou falar rapidinho. Isso que o Jorge está falando, ontem me deu um clique bem grande, assim. Porque às vezes a gente usa arrogância, né, e acha que tá dando saltos evolutivos muito grandes, né? Ah, eu tô maravilhosa agora, né? Melhorei e tal. Aí ontem ele passou há algum tempo um vídeo que chama Conhecimento de Si Mesmo, eu acho.
Tem que olhar ali no WhatsApp, mas é um vídeo bem interessante. É esse E eu mesmo, fui... é do Jean Klein, né? E isso, deixa eu Escutei ver isso umas aqui. 60 vezes, aquele vídeo lá. Shankara, Atma Bodha. Acho que é isso. É, conhecimento de si mesmo. E eu botei para ouvir e eu ouvi ele 2 vezes. Porque eu sempre também tenho que ficar ouvindo 2, 3 vezes, senão eu não entendo muito bem, né? E aí me deu sabe, um estalo assim, ó. Gente, porque ele fala no vídeo que a gente, a partir do momento que a gente sente medo, tem alguma atitude egoísta, ou tem qualquer tipo dessas reações, aquilo ali não é a gente. Então, a nossa essência não é assim. Então, me deu um clique, assim, de pensar, nossa, eu tô muito longe de conhecer a mim mesmo, sabe? E aí me deu um clique da importância disso, né? Me deu, sabe? Caiu, assim, deu uma real, assim, sabe? E, e é isso, assim, eu não vejo como não... O tamanho da importância disso, mas eu vejo, assim, quão longe eu estou, sabe? É isso. Perfeito, cara. Perfeito. Oi, Carlos, pode falar? Resumidamente, porque é uma história longa, eu tive a percepção aos 18, 19 anos que eu precisava saber e tentar me entender para que eu vim, o porquê que eu vim, tentar entender todas as rejeições que eu tive desde antes do nascimento e qual era a função de tudo isso. Hoje, aos 42, me corrijam depois se eu estiver no caminho errado, eu conheci a doutrina com 20, 21 anos e eu comecei a ler algumas coisas. Eu gosto muito da literatura kardecista. E eu fui me conhecendo aos pouquinhos, me entendendo como pessoa, como espírito, entendendo, respeitando a condição que eu vim, né, neste mundo, a escolha que eu fiz, tentando entender a escolha que eu fiz antes de reencarnar. E hoje eu já passei por já fui uma pessoa muito estressada, já enfadei isso, e hoje eu tento me perceber a todo instante. Então eu não deixo mais a ira tomar conta do... Eu quase que 99% das vezes eu silencio, eu me observo, eu respiro. O meu ambiente de trabalho, às vezes, ele é bastante pesado, tóxico, e eu tento, de todas as formas, não entrar nesse tipo de energia. Lembrando que eu sou ser humano, às vezes eu surto também. Mas eu faço diariamente uma análise do porquê de eu estar aqui, do porquê dos desafios que a vida me dá. E para mim tem funcionado. A última coisa que eu descobri foi o amor próprio. Eu fui casado por muitos anos, me separei, achei que aquele outro era a única alternativa que eu tinha na vida. E aí 7 anos já se passaram de separação, eu continuo solteiro, e eu estou descobrindo o que é me amar, me respeitar, me aceitar como sou. Eu acho que eu estou no caminho certo. Eu me considero um homem feliz. Quer falar, Jorge? Não, é com você. Eu só queria dar os parabéns para a Karine. O que a Karine, o exemplo da Karine, ela diz bem como é que tem que ser o nosso comportamento, de ver a nossa mente. É sempre de humildade, de não saber mesmo, não é? De não achar que sabe. Não sei Então, nada mesmo. então você descobriu Triste algo mesmo. muito, muito maravilhoso. Você descobriu a verdade. Porque assim, ó, Nossa, a gente... gente, assistam aquele vídeo, Jorge, bota lá no grupo, porque, tipo assim, depois que tu assistir ele, tu mais ou menos absorve o que eles estão falando, tu vê que tu não sabe, tu tá bem longe do que é, né? O eu É. sou, né? É bem longe mesmo. Tipo assim, bem longe. Então, mas Enfim, você descobriu a maior de todas as verdades, que você não sabe nada. sem nada. Zero. Então, Mas, é Nossa, ô isso que o Jorge, Krishnamurti está me dizendo caiu uma ali. real ontem, assim, que eu fiquei, meu Deus, se eu já achei que eu sei alguma coisa, coitada de mim.
Fiquei, nossa, Uhum. Mas, ô Jorge, maravilhoso, Oi, Helena. maravilhoso. mas me identificar, me reconhecer como irritada, facilmente irritável. O que há de errado Ah, nisso? Não entendi? não tem nada de errado nisso. Tem como você se você coloca que você aprendeu, o que ele diz ali, se você coloca que você aprendeu, ó, eu sei que isso é irritação, eu sou assim. Aí você fecha a porta para o autoconhecimento. Porque o que você está vendo é algo de superfície. Ok? Você está vendo uma leve brisa de superfície. Aquele impulso que, né, que de tão exagerado ele já aflorou. Mas todo impulso ele tem uma causa. Ele tem um conhecimento mais em profundidade que ele precisa ser descoberto. E que esse conhecimento, eu não sei se a gente está preparado ainda para absorver, que são exatamente as nossas maldades passadas, né? A época demoníaca. Eu estou falando para vocês porque, inclusive, aconteceu comigo. Eu também fazia os movimentos que você faz. Eu recebi uma mensagem através da Cris e ele me colocava exatamente isso, o espírito amigo, né? Que todos esses pensamentos que eu achava que estava descobrindo alguma coisa eram condicionamentos em cima de condicionamento. E é verdade. É O bem movimento profundo, é bem esse, profundo. é esse da Karine aí, ó. Esse é o correto. Gente, mas é bem profundo, assim, eu ontem até o que eu acho que eu tive, assim, foi até um estalo, assim, que nem era meu, assim, uma coisa meio que foi além, sabe? Tipo, eu caí na real, assim, meio, acho, sei lá. Enfim, mas é bem profundo. É difícil captar, sei lá. Agora, o Carlos, ele precisa ver, e isso aí ele pode descobrir isso, se ele não está compensando, né? O que mais a nossa mente faz é compensar, né? É sair de uma situação e a mente bola a outra, e num momento você se sente bem naquela outra e acha que está tudo maravilhoso. Se o processo ele é de evolução, não é? E o primeiro movimento é amar o próximo mais do que a si mesmo, não é? Então, não sei se o movimento ele está correto. Eu estou dizendo que eu não sei porque eu não sei. Quem tem que descobrir é o Carlos. Eu gostaria muito de ouvir a Tati, os comentários dela aí. E tem Então, o Carlinhos com a mão levantada. Porque, assim, um idoso com a mão ai, levantada há muito tempo vai dar artrose, vai ter que tomar, né, remédio depois. Tal. Carlinhos, eu já deixo tu falar, eu prometo. Eu fico com a língua coçando também aqui para falar. Mas isso que a Ká falou e que o Jorge está falando é que é muito profundo mesmo, no sentido assim de que, bom, daí eu vou lá e eu acho que eu me conheço. Aí depois eu vou lá, quebro a cara, vejo que, poxa, eu não me conheço. Então aí eu vou lá e começo a buscar de novo. Agora eu vou me conhecer, sabe? Eu vou lá e busco mais uma segurança através do conhecimento. Não, agora eu me conheço. Só que o que a gente não entende é que se a gente diz que a gente não se conhece, a gente não vai conseguir aprender. É como se eu fosse lá e pronto, cheguei num ponto fixo. Só que a lei ela é de evolução. Então, como é que eu vou me conhecer, afirmar que eu me conheço? Porque daí se eu cheguei, pronto, já me conheço, não vou mais conseguir evoluir. E quem sou eu para não evoluir mais? Eu tenho muito ainda, né, para descobrir de mim mesmo. É mais ou menos, foi isso que eu captei do... Oi? Desculpa te interromper, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Por exemplo, quando você eu faço um mecanismo que nem eu fazia, que a Helena está fazendo, né? E eu achava que sabia, né? E eu falava, vou acompanhar esse pensamento aqui e vou descobrir o que ele é. Na verdade, eu estava circulando no mesmo condicionamento. Esse Enxergando através movimento, da visão, né? esse movimento, inconscientemente, não é o medo, Sim. onde você se coloca de novo num condicionamento com medo realmente de descobrir a verdade. Isso é uma pergunta, eu não sei, me veio agora na cabeça. Eu queria ouvir todo mundo. Cadê a Cris? Cadê o pessoal aí? Vamos falar. Mas antes disso, eu concordo super, amigo, super mesmo. Mas antes disso, eu queria perguntar para o Carlos, que você disse que se questiona todos os dias, né? E
a minha pergunta é se você se questiona e você responde esses questionamentos. Não, eu não respondo. Eu faço perguntas para o universo. É um hábito que eu tenho. Eu tenho certeza. O universo, por intermédio de pessoas, sempre vem me trazendo respostas. Então, assim, eu sou um bom ouvinte, eu gosto de aprender, eu estou aqui para isso. O objetivo de estar nesse curso é justamente isso, é descobrir coisas novas e melhorar como ser humano a cada dia. A intenção é só essa, é diariamente subir um degrauzinho. Se cair, volta de novo. E tem que cair, né? A gente aprende caindo. Tati, Carlinhos está com a mão levantada ainda? Ou não? É o Carlinhos que está com a mão levantada ou não? Não, era o Carlos César. Ah, tá. Fala, Cris. Eu Mas posso só um falar? pouquinho. Fala. Não, fala, Cris. Fala, pode falar. Então, bem, agora já ficou claro aí para todo mundo, né, que de vez em quando eu recebo umas mensagens, mas tá tudo certo. Mas é preciso que a gente perceba que existe um ponto central, que ele precisa ser visto. Que o autoconhecimento, ele caminha diferente para cada criatura. E o autoconhecimento não pode trazer ansiedade. Ele deve ser um processo de autoamor, onde cada um respeita os seus próprios limites. E é preciso que se veja com um olhar maduro e verdadeiro, onde a profundidade sim precisa ser vista, né? E cada ser está no seu momento evolutivo, no seu ponto evolutivo. E esses pontos são diferentes para cada um de nós. É isso. Perfeito. O Jorge tinha feito uma pergunta, né? Certo, Jorge? Certo, estou aqui, certíssimo. Estou esperando a resposta. Que é basicamente perceber o medo por trás de tudo, né? E a primeira coisa que me veio, assim, quando tu me perguntou, foi o medo de não ser nada. Sabe? A gente tem medo Tati, de não ser nada, né? Então aí a gente se apega a isso, a conhecimentos, a imagens, a sentimentos, a tudo mais, porque no fundo existe o medo de não ser alguma coisa, sendo que a gente é tudo, né? Não sei se isso faz sentido, amigo, mas é o que eu tenho, foi o Não que eu faz. observei. E a palavra Oi? o que a Cris colocou ali foi muito bem colocado também, né? Porque de repente a Helena precisa desse movimento agora, né? E cada um tem o seu movimento próprio, né? Então, talvez as nossas experiências sejam diferentes, Helena, né? Mas eu achei que seria mais ou menos isso. Como a gente tem muito medo de descobrir a verdade sobre nós mesmos, às vezes nós mesmos criamos processos de ansiedade, como colocou, e eu acho que a Helena, ela é um pouco assim como eu também, ela vai com muita força, né? Com muita vontade e determinação em busca do graal, né? E acaba que enche o grau de ansiedades e etc. E acaba gerando um círculo contínuo que não vem respostas, são sempre as mesmas respostas. Mas eu não sei, eu posso falar por mim, aí cada um tem que falar por si, né? Mas você é vai deixar verdade, para mim? Jorge. Oi? Mas isso é verdade, é muito verdade o que tu falou. Tanto é que semana passada eu falei que eu fiquei sem rumo, como se tivesse, tipo, eu andei em roda e não cheguei a lugar nenhum. Lembra que eu compartilhei isso com vocês na semana passada. Então, assim, ó, na verdade, é um mundo, para mim, ainda muito novo, muito desconhecido, e eu sou muito ansiosa, claro, eu quero resposta muito rápida, não tenho muita paciência, então tudo isso é uma grande verdade, né?
E o que a Cris falou agora é isso, assim, cada um tem o seu tempo e o que eu preciso desenvolver em mim é a questão da paciência, isso, né? Eu preciso ter paciência, voltar a ser paciente, digamos assim, porque você sempre diz que a gente já tem o tudo dentro da gente, né? Mas eu agora, nesse momento, é o que eu falei já na semana passada, assim, não sei exatamente o que fazer, não sei que caminho seguir, então eu estou só quieta, estou lendo aqui, lendo ali, assistindo cá, assistindo lá, silenciando muito, tentando prestar atenção, mas ainda não sei onde isso vai dar, entende? Mas estás coberto de razão, Jorge. Se eu pudesse, dependesse da minha vontade, eu queria tudo pronto para ontem, né? Mas por isso que a gente tem tantas encarnações, imagina, né? Quantas mais, né? Ou quanto tempo que a gente está nesse caminho de evolução já, né? Como era há tempos atrás, ou até em outras encarnações. Eu não preciso nem ir para outra encarnação, basta olhar para essa mesma que eu estou já e voltar uns anos ali, misericórdia, é de chorar, né? Mas é isso. Boa tarde. Oi. Então, mais ou menos assim, o movimento de estar aqui, de cada um de nós, de estar aqui se dedicando, querendo, sabe? Se isso se transforma num movimento ansioso, acabou o autoconhecimento, acabou o movimento benéfico, entende? Essa questão da ansiedade é muito séria, porque eu preciso me ver em profundidade, eu preciso me analisar, como o Carlos falou, mas não pode ser com negatividade, de, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque esse movimento é de Deus, entende? Precisa ser um movimento de amor, não pode ser um movimento forçado. Então, quando eu entro numa necessidade muito grande de descoberta, eu travo esse movimento e eu me condiciono igual, como com qualquer outro conhecimento. Compreende? É preciso que seja compreendido essa linha tênue entre querer se autoconhecer ou querer se autopunir por não se conhecer. É preciso continuar, estudar, ler. É maravilhoso tudo que a gente faz aqui. Só que não pode existir pressão, senão a gente entra na culpa, sabe? E aí, pronto, nada funciona. Então, o convite que eu faço para todos nós, né? Para mim, inclusive, é de muita autoobservação, de muita paciência, de muita compreensão, muita mansidão, para a gente prestar atenção na velocidade, inclusive, da nossa fala, da nossa respiração, dos movimentos que a gente faz desde o momento que a gente acorda, percebendo, sabe? Estando ciente do meu corpo, do que sai da minha boca, do meu pensamento, dos hábitos que eu estou construindo para mim, como que eu trato as outras pessoas, o que eu sinto quando alguém me fala alguma coisa, que eu goste ou que eu não goste, porque existe todo um outro lado da vaidade, do sentimento de ser melhor, de prepotência. Ah, porque eu aqui estou a estudar e o outro não, mas eu não sou melhor que o outro. Então fica essa reflexão. E eu aqui estou misturada, né? Cristiane e o meu querido amigo. Mas é isso, gente. A vida só quer, Deus só quer que a gente seja feliz. E com paz no coração e não com ansiedade. Toca a tua aula, minha querida. Precisa? Ai, ai. Oi. Eu só queria falar uma coisinha, é que assim, eu não sei se é com vocês, mas comigo eu me coloco muito no automático, sabe? A gente fica no automático, né, sabe? Ah, não, agora eu vou fazer a coisa certa, vai. Tem uma hora que tu, como tu falou, né?
chega ali, tu acha, pronto, já sei tudo. Pô, tu vai lá, quebra a cara. Entendeu? Eu me coloco muito no automático, então, aí, de vez em quando, eu tô caindo. Foi isso que o Jorge falou, né? A gente se coloca nesse automático porque a gente tem medo, a gente tem aversão ao problema, parece, né? A gente não quer mais ter problema, sendo que é o próprio problema que vai me ajudar a perceber tudo isso que eu não sou, né? Para o que eu sou, possa vir e dar essa aula, esse banho, essa inundação que a gente recebeu aqui, né? É muito incrível isso, assim. No fundo, a gente está sempre se colocando dentro de caixinhas para que a gente possa se esconder, como disse a Karine, se separar, né? Para que a gente possa se sentir seguro, porque a gente não tem noção do que é, do quanto a gente é amado e do quanto a gente já está seguro, a gente não tem noção. Então a gente se sente inseguro o tempo inteiro e enxerga o mundo através dessa insegurança, né? E vive os dias assim e passa isso para os outros e cria, porque a gente está aqui todos os dias criando, né? Nós temos, a todo momento nós temos escolhas, né? E a gente está, parece que sempre criando através dessa insegurança, assim. Então, obrigada, Cris, pela mensagem, foi bem profunda, pelo menos Mais para uma mim. coisinha. Eu me vejo muito como a Helena, assim, sabe? Assim, eu tô há uma semana maravilhosa, 2, 3, que bom, pô, parece que agora a coisa vai engrenar, aí, pô, quebra a cara. Mas engrenar como, Carlinhos? Em que sentido? Essa foi boa. Foi boa. Mas sério, gente, eu queria entender Não, esse engrenar, foi, sei lá, boa levantar foi a bomba resposta e da Tati. Engrenar como? Mas se tornar sempre desperto, entendeu? mas a gente Aí tem hora que sabe o que a gente quer. De verdade, vamos conversar, gente. A gente sabe o que a gente quer. Agora vai engrenar. Vou viver consciente. Parece que a gente vai chegar em algum lugar, né? Mas a gente já está aqui. E agora, né? Não tem outro lugar que a gente vá. para acertar, né? Mas às vezes Ô, Tati, será que a resposta não está nisso? Por exemplo, eu acho que agora eu vou engrenar. Aí vem um problema e desengrena, é porque nunca engrenou, né? Não é, não é. Para a gente ver como a gente não sabe de nada, a gente não sabe nem onde a gente quer chegar. Aliás, a gente não é nem isso. A gente não tem que chegar a lugar algum, né? Mas a nossa mente acha que a gente tem que chegar a algum lugar. E quem é que acha isso? Sou eu mesmo? Ai, gente, essa fala da Cris me deixou muito... Tati. Mas é exatamente o que a Cris falou, né? A Cris falou com o coração exatamente aquilo ali, que cada um tem seu processo, né? Cada um tem o seu momento, e assim, até a gente conviver com as outras pessoas e o movimento do processo delas também provoca coisas da gente, né? Mas a gente meio que a gente tem ansiedade, né? De achar, a gente se põe na situação de que está fazendo errado, né? Mas na verdade isso tudo, o certo, o errado, essa ansiedade de chegar a algum lugar, isso tudo não é a gente, né? Eu acho que é isso. É isso aí. Tati. Eu queria, espera um pouquinho, Tinelli, já te dou a palavra. Eu queria adicionar algumas coisas na fala da Karine pro Carlinhos, né, e para todos nós. Por exemplo, ou para receita de bolo. Não é receita de bolo. Assim, eu já falei isso aqui outras vezes também. Por exemplo, se você
Você vê que você está impaciente, o primeiro movimento sempre é você controlar essa impaciência. De novo, ela tem que ser um movimento pacífico, harmonioso, misericordioso, não de você querer se punir porque você está impaciente. É de você perceber essa impaciência, como a Cris colocou ali, perceber no seu corpo que ele está acelerado, que o batimento está rápido, que você está com vontade de sair dali para ir para o ponto B, do ponto B você quer ir para o ponto C, D, mas você nunca quer ficar parado. Que aí você tem que sentar e respirar. Isso é que está consciente. O que você tem, Carlinhos, é medo do problema. Né? Você acha que ficar bem para você é não ter problema. E isso não vai acontecer, Carlinhos, porque nós estamos no planeta de provas. Né? O que você precisa aprender é a se harmonizar com os problemas, que são as pessoas. Né? Entendeu? Então, você precisa aprender a perdoá-las, a ser indulgente, a se tornar invulnerável a críticas, a maus tratos, a agressão, às irritações dos outros, e deixar o seu mundo interior pacífico sem que um impulso negativo, né, de irritação, de raiva, ganhe força e te domine. Né? Esse é o movimento. Não é ter medo do problema, você devia estar feliz por ter problema, porque dentro do problema é que tem a solução, e dentro do problema é que você vai evoluir. Agora, você ficar com medo de que, olha, eu estou tão legal e estou morrendo de medo que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer, Carlinhos. Valeu, Jorge. Vai acontecer. Agora, você precisa se harmonizar com todas essas coisas. Não é? Você precisa, como disse a Cris ali, colocar positividade, não mais negatividade. Você está colocando gasolina no incêndio, né? Entendeu? E o teu medo está te atrapalhando demais. Deixa vir. O dia que tiver uma maturidade maior, Carlinhos, você vai pedir para Deus para te encher de problema. Porque você vai descobrir que dentro do problema é que você vai conseguir a paz, a harmonia, a tranquilidade, você vai conseguir ser indulgente, você vai conseguir aprender a perdoar. E não é fora do problema, não é na rede que você vai fazer isso. Tá bom? Agora a Tinelli quer falar, acho. Tinelli. Mais ou menos o que ia falar você já falou ali, vou acrescentar que acho que as pessoas estão esquecendo que tudo é impermanente, o bem é impermanente, o mal é impermanente, e não estão se tocando em tempo de analisar quando acontecem as coisas, porque não podemos viver sempre num estado porque está tudo bem, vai ser a vida inteira tudo bem. Não, tudo é impermanente, as coisas, as sensações, elas duram às vezes segundo, né? E você tem que entrar nela. Só que essa coisa da irritação, do medo, todos esses que eu chamo de defeito mental, porque eu venho de cultura budista, não venho de cultura cristã. Para mim, aqui estou repetindo tudo que eu aprendi no budismo, né, ortodoxo. E todas essas irritações, esses nervosos, esses medos, ela vem do espírito versus o corpo, não do corpo versus espírito. É que essas irritações, é que os espíritos de vocês estão pedindo para vocês se elevar um pouco, para vocês crescerem, amadurecerem mais espiritualmente. Por isso que a vossa mente e o vosso corpo físico está nesse atrito, nessa desconjunção, porque vocês não estão se elevando espiritualmente, e isso é muito importante. É como a Cris falou lá atrás, que foi um ensinamento muito profundo e muito perfeito, e muito qualificado a cada pessoa, porque cada um é diferente um do outro, mas nós não estamos analisando como se diz, analisando os nossos próprios comportamentos, se são certos, se são errados, se são sadio ou doentio. Uma irritação não é um pensamento sadio. Então, você tem que quando já te vem essa irritação, você já tem que, né, se perguntar, para aí, essa irritação não é minha, não quero ele. Por que veio? É positiva, negativa? Não quero. Vou transformar essa irritação num pensamento positivo, numa coisa positiva. Não quero, porque sei que esse é um comportamento errado, negativo. Então, você tem que transformar ele naquele momento que ele te vem.
E assim com medo, e assim com outros comportamentos. Então, a gente, claro que cada um tem seu karma, os seus defeitos. E nós temos que ser rápido também, analisar, porque senão nós não vamos viver e colocar em função todos esses ensinamentos que nós estamos fazendo aqui. E são muito filosóficos, são muito profundos, ele tem que entrar na nossa pessoa, na nossa personalidade, no nosso espírito, ele tem que entrar. Uma coisa que eu ia comentar, inclusive, da aula de terça-feira, que eu notei muito, que me parece que muitos de nós que estamos estudando, inclusive, eu até ia convidar para ir num sítio e tocar a terra. Me deu a sensação que muitas pessoas de vocês não tocam a terra com a mão, com os pés, não toca nas plantas, não toca nas pedras, não toca na água. Me deu muito essa sensação na aula de terça-feira, que tem essa grande importância que a gente fala da simplicidade, da humildade, mas a gente tem que viver a simplicidade e a humildade todo dia, toda hora, em tudo, né? Então, quando a gente vê uma flor, ou vê um bichinho no chão, um passarinho, a gente tem que viver essa grandeza, essa pureza que a natureza nos oferece. E eu acho que tem muita gente que olha só para olhar, mas não vive ela, entendeu? Eu acho que a gente tem que entrar nesse mecanismo de viver realmente, de colocar os pés no chão e ser verdadeiramente simples, verdadeiramente humilde. Eu acho que vocês vão sentir as coisas bem diferentes, né, quando te vem irritação, te vem o medo, né? E outros tipos de comportamentos não sadios. Eu acho que o espírito de vocês estão pedindo para vocês se elevar, para vocês crescer um pouco mais, e depende de vocês, porque tudo vem do espírito versus corpo físico. Quem fala disso muito, que ensina muito, é o Triguerino, esse grande palestrante espírita, que para mim é um grande fenômeno ele, né, o Triguerino. E eu sigo muito ele, as palestras dele são maravilhosas. Então, eu penso que as pessoas façam muito disso, de viver um pouco mais terra a terra, um pouco mais, né, um pouco mais no chão, na terra mesmo. Uma fala da Tinelli me fez pensar aqui, queria que o Jorge, fazer uma pergunta, queria que o Jorge me ajudasse, na verdade, a responder, que foi sobre a impermanência, né? Impermanência do bem, que o bem é impermanente e o mal é impermanente. Eu sempre achei, na verdade, que as situações fossem impermanentes, né? Nada é permanente, tudo está sempre em evolução, em mutação, enfim, tudo mais. Mas não existe... nada é permanente, é tudo impermanente. Tá. Tudo Sim, é impermanente. Sim. Mas não existe um cantinho ali, um local dentro da gente onde tudo é calmo e tranquilo. Não é possível, na verdade, não está sempre tudo bem, e a nossa mente é que classifica que está bem ou está mal. Eu fiquei com essa dúvida, Jorge. Oi, Tati, sim, é verdade, né? Nós temos o reino de Deus dentro de nós temos um templo, né? E só que nós não vivemos nele, né? Se a gente vivesse nele, nós teríamos paz. Para viver no templo, você precisa de silêncio, você precisa de prece, né? Não a prece falada com a mente, a prece sentida, aquela do coração, de você estar em conexão com o seu centro. Quando a gente conseguir unificar a glândula pineal, né, que é a glândula da mediunidade, com o coração, e você tem o mesmo pensamento que você está sentindo, né? E aí a gente tem esse silêncio, né? Essa paz. A mente fica silenciosa e você consegue essa conexão. Acontece que a gente está com a mente sempre cheia de coisas, né? Cheia de preocupações, inclusive dos nossos medos, dos nossos ansiedades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, de tudo que é ruim. Na verdade, nós temos a mente muito cheia de coisas que não são boas. Mas a gente também não deveria viver na mente. Nós deveríamos viver no coração, observando a mente,
sem se identificar com nenhuma dessas coisas, procurando diminuir a velocidade disso. Porque dentro dessa velocidade aí tem um nível de consciência, onde você vai se encontrar com o coração. Entre um batimento cardíaco e outro, entre um pensamento e outro, existe um intervalo que é muito pequeno, mas se a gente conseguisse diminuir, esse intervalo aumentaria um pouco. E a gente conseguiria viver mais em paz. Não é? É como o Krishnamurti coloca, não existe paz se você vai viver dentro da prisão, com os mesmos medos e as mesmas coisas, só trocando de roupa, trocando de pensamento ou mudando o condicionamento. Né? Então, a Cris falou algo ali muito, muito, muito significativo e que, na verdade, eu falava há muitos anos atrás, que a gente nunca deve, acho que até se lembra, colocar negatividade na positividade. E foi o que ele falou, e a gente sempre coloca negatividade na positividade. É o que ele diz, a gente quer alcançar algo que é o pensamento que criou o problema, a gente quer resolver com o mesmo pensamento, né? Pode ser até com outro fragmento, mas a causa sempre é a mesma, e a gente não se apercebe. Porque a gente, infelizmente, como você colocou, Tati, está sempre em busca da linha de chegada, né? De ser o primeiro, de querer dizer, olha, consegui, cheguei lá. Isso tudo é um processo que ele é impermanente, ele é infinito, né? Até a gente chegar lá no arquétipo crístico, vai demorar um monte. Então, eu sei o seguinte, que está sendo uma aula muito maravilhosa, né? Acho que nós tivemos aí colocações bem construtivas, tivemos depoimentos muito fantásticos de todos, né? Do Carlos, da Karine, da Helena, da Cris, então nem se fala, né? Do nosso amigo agora contribui com a gente, né? E tem muitas reflexões para a gente fazer aí. Tem muita coisa para a gente pensar, para a gente redefinir conduta, né? Trajetórias. E eu acho que a maior de todas delas é a gente realmente se pacificar um pouco, se harmonizar, se acalmar, fazer uma observação mais calma, né? Mais tranquila, sem definir padrões, sem querer arrumar esquemas que nos leve a algum lugar e não ter medo de nada, porque tudo é para o nosso bem, tudo é para a gente aprender. Essa ansiedade, esse medo criam turbulências, essa arrogância de querer ser melhor também é que cria esses processos, né? Que a gente acaba que não sai do lugar. Você pensa que está se movimentando muito, mas só deu uma volta no quarteirão e voltou para o mesmo ponto. Então, é preciso ter muita calma. E o bem ele é imutável, depende muito do que a pessoa percebe como bem, né? O bem é tudo que nos aproxima de Deus, né? Deus é o bem. E se Deus é eterno, ele é impermanente, né? Agora, o nosso processo evolutivo é que esse bem ainda ele é impermanente porque a gente está evoluindo dentro dele. A gente, na verdade, não sabe nem o que é o bem ainda, porque o nosso bem está misturado com orgulho, com arrogância, com vaidade. Tudo nosso está meio misturado, né? Que é uma das capacidades que a gente precisa ter, é do discernimento, do olhar para a gente e discernir o que é orgulho, o que é vaidade, o que é arrogância, o que é medo, o que é ansiedade, para depois a gente se colocar no movimento. E eu estou falando para mim, né? Se alguém quiser estar junto, porque a gente às vezes tem o pensamento e já sai desesperado, querendo, né? Achando que descobriu a pólvora. Mas, na verdade, precisaria olhar para esse pensamento e descobrir todo ele, né? Que tipo de orgulho tem ali, está fazendo aquilo por quê, qual a finalidade disso, tal, para depois descobrir se ele realmente é o bem. E é onde ele realmente vai nos levar. Mas eu tenho fé que Jesus vai nos ajudar e a gente vai conseguir essa paz e essa harmonia que nos permita fazer esse discernimento dos nossos pensamentos. Eu sei que a Tati já conseguiu e eu dou parabéns para ela. Gostaria muito que ela nos ensinasse, né? Mas vamos devagarzinho que ela vai nos ensinar. Ai, amigo, piada. Inclusive, agora tu estavas falando e vinham vários pensamentos, assim, sabe? Eu ia notando, nossa, mas
é muita aceleração para uma mente só, sabe? Eles vinham, assim, e realmente a gente tem a oportunidade de dar vida para eles, né? A impressão que eu tenho é que a gente vai lá e dá luz para eles, assim. Eles vêm ali como quem não quer nada e a gente acende a luz deles, ponto. Aí eles vivem. E a gente... Amiga, uma vez tu falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Agora eu estava olhando aqui para uma planta que eu tenho na sala e lembrei. Eu acho que faz um pouco de ligação com o que a Tinelli disse e o que vocês estão falando. Tu falasse para mim assim, é interessante a árvore, né? A árvore, ela cresce, ela se adapta ao meio e ela simplesmente existe. Ela não pode fazer, pode ir lá xingar ela, pode fazer qualquer coisa contra ela, que ela vai estar ali. Pode colocar, às vezes, por exemplo, bota um pedaço de ferro, assim, às vezes ela se curva, ela se adapta. E a natureza é muito isso, né? A natureza é Deus, né? A gente olha para a natureza e se a gente, né, observar com bastante atenção, a partir do momento que vem o conflito para a gente, se a gente conseguir usar de misericórdia, acho que não conseguir dissoluir, né, qualquer pensamento, ter misericórdia com outra pessoa e consigo mesmo também, né, de ter aqueles pensamentos, se utilizar de arrogância e tudo mais, simplesmente existir, né? A partir do momento que isso tudo não te abalar mais, né? Eu acho que você começa, não sei, descobrir o que tem dentro de si de verdade, assim, tipo, só existir como uma árvore, sabe? Só existir, apenas se adaptar ao meio. Sei lá, veio esse insight agora. Eu lembrei daquilo. Karine, e se a gente trocasse tudo isso aí, eu falar assim, aquele outro insight que você teve, que você descobriu que não sabia nada, e se você viver daquele movimento 24 horas por dia? Dentro daquele estado de consciência que você alcançou, onde todas as respostas viriam para você, como aquela vez. É que é tipo viver em estado de meditação, assim, né? Não sei. Tipo, eu não sei também, né? Não consigo. Mas deve ser maravilhoso. O estado de meditação depende, porque todo mundo acha que meditação é ficar sentado na almofada e... Não. Não é. Não, acho que não. E o Krishnamurti, ele fala muito disso, que ele fala mal dos yogi lá, desses caras que ensinavam yoga, tudo, que isso tudo aí era uma parafernália para eles ganharem dinheiro. Que o estado de meditação é aquela que você está o dia todo trabalhando, mas você está nesse estado meditativo, que é um estado de consciência onde você está em contato lá com o seu self, né? Buscando o conhecimento que já está lá dentro de você. E você resolveria seus problemas a partir daí. Que é como eu falei, é quando você liga a pineal com o coração. Então você tem uma conexão com o seu eu superior, que ela vem através do coração, e você tem a visão, né, do acontecimento, do sentimento daquilo ali. Então, a pergunta é essa, porque você teve ali uns segundos, né? Agora, se a gente puder imaginar o que é viver 24 horas nesse estado, que é um estado de paz plena, de silêncio, né? Onde você não escuta uma voz, você tem uma visão daquilo que é e aquilo desperta você. Sem fazer barulho nenhum. Esse estado meditativo que eu pensei é isso, assim, tipo, você viver em absoluto silêncio interior, sabe? Uma coisa que você consegue, né? Tá ali, né? Enfim, deve ser incrível. O Luiz Rey falava que meditava plantando. Enquanto tipo, a meditação dela, ela meditava em tudo que ela fazia, assim, inclusive plantando. Ela ia até falar, até onde eu mais gosto de meditar é plantando. Daí, a primeira vez que eu li isso, assim, porque a gente, quando ouve isso, né, a meditação, a nossa mente
ela já liga ao meditar ali naquele ato sentado, ficar ali por horas e atingir um estado e tudo mais. E não, a meditação ela pode e deve ser contínua, né? Em tudo que a gente está fazendo, é o dia inteiro, ele está desperto e consciente o dia inteiro. E até nesse livro aqui, acho que todo mundo conhece, né? Eu deixo ele aqui no trabalho porque a gente, de vez em quando, nós estamos tudo Maria das Dores aqui, aí Você Pode Curar Sua Vida, né? Então, direto eu deixo aqui para a gente consultar, para ver o padrão do pensamento e tal. E aqui ela conta, assim, né? Que meditação para ela é o tempo inteiro, e ela dá a dica de passar o dia sempre sentindo o coração. Ela dá várias atividades nesse livro, e uma delas é tipo fazer todas as atividades do dia, tipo trabalhar e tomar banho, comer e tal, conversar, mas a partir daqui do coração, assim, para criar esse hábito, né? E para quem sabe, para trazer a gente um pouquinho para esse presente, porque a gente é tão acelerado, né? Oi? Então, a propósito dessa mulher ali que você está falando, quando a gente tem que viver as coisas com muito prazer, com muito gosto, né? Por exemplo, mesmo se você faz um trabalho que você não gosta, fazer ele com prazer, fazer ele com dedicação, aprender tudo que ele ensina. Levantar de manhã, tem gente que pesa 50 quilos para levantar de manhã. Não, tem que acordar com prazer, tem que acordar com gosto, tem que levantar com gosto, tem que tomar um café com gosto. Mesmo que faz um trabalho, precisa trabalhar porque a gente precisa viver de dinheiro, né? Porque a gente, às vezes, enquanto faz um trabalho que a gente não gosta. Mesmo que não gosta daquele tipo de trabalho que faz, tem que fazer com gosto, fazer com dedicação, com amor. Tem que começar a sentir isso nas coisas que faz. Quando você oferece uma xícara de café para alguém, você tem que oferecer na tua xícara mais bonita, na tua melhor xícara. Então, esses tipos de coisa, quando você vai servir uma comida para uma pessoa, por exemplo, você tem um frango assado, né? Um exemplo, né? Então, você oferece a melhor parte do frango assado para essa pessoa, né? No budismo se ensina que você tem que oferecer o melhor que você tem para outra pessoa, o melhor perfume, a melhor roupa, a melhor comida, o melhor bom dia para os outros, dar o melhor de você para os outros, viver isso. Porque, às vezes, enquanto você pede uma bala, eu te dou aquela bala quebrada, porque aquela que está inteira vai ficar para mim. Então, isso é egoísmo, entendeu? Então, você não está dando com prazer, você não está oferecendo com prazer. É nesse prazer que ela ensina esse modo de viver, porque é viver de um outro modo, porque a gente vive muito, sabe, a gente só quer dormir. Como se diz no budismo, a gente perde muito tempo dormindo. A maior parte da nossa vida a gente perde dormindo, não perde trabalhando, não usa para trabalhar, não usa para estudar, não usa para meditar. Então, ela fala que ela passa o dia meditando porque ela faz tudo com prazer e amor. Mesmo que não gosta de esfregar chão, porque ninguém gosta de esfregar chão. Faça com amor, faça com dedicação, faça com gosto, com prazer. Amanhã vai sair um emprego lá que você vai gostar, o empregão da tua vida, aí você vai fazer com gosto porque, né, a tua carreira profissional. Mas faça tudo na vida com prazer, com gosto, com amor. Porque se você fazer só para fazer, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só vai se autoagredir, você, teu corpo físico, tua mente, o teu tempo, né, e os teus pensamentos. Então, faça com gosto, né? Faça com prazer. E é isso que ela ensina nesse livro, mas isso também é uma técnica que ensina os budistas, né? Por exemplo, os budistas não podem usar um perfume caro, não pode usar um vestido de grande luxo, porque isso é egoísmo. Esse dinheiro você pode usar para dar de comer uma pessoa que tá passando fome, pode curar uma pessoa que está doente ou um animal que está doente com esse dinheiro, né? De você comprar luxo, grandes coisas de luxo, né? Claro que você não vai viver sujo na miséria, mas oferecer o melhor sempre em tudo que você tem, até de coisas materiais para outra pessoa.
Isso é viver com graça, viver com amor, né? Viver dentro do amor, dentro do prazer e da dedicação. É isso que ela explica, mas isso é uma técnica muito importante, e também é para controlar a mente, esse tipo de modo de viver para controlar a mente, entendeu? Claudine está aí quietinha, quer falar alguma coisa? Não, eu tô só ouvindo, até tava prestando atenção bastante no que vocês falaram na aula e pensando no que aconteceu comigo essa semana. E aí eu tava pensando, eu até ia falar antes, mas aí passou o tempo então, e não ia casar, mas então vou aproveitar e falar agora. Nessa ânsia, né, de a gente querer acertar e buscar acertar, às vezes eu fico pensando bastante sobre isso, assim, como uma boa perfeccionista. Busca sempre a perfeição e virginiana, né? E aí às vezes eu paro para pensar assim e fico tipo, tá, mas afinal o que que é acertar? Acertar é que aí o Jorge falou, né? A gente tá muito misturado ainda com as questões do ego e do amor mesmo, né? Então acertar nesse atual momento seria sentir prazer, ser reconhecida, né? Que as pessoas vejam que eu acertei. Acho que mesmo na questão espiritual, né? Ah, nossa, mas ela é uma pessoa tão calma. Isso é uma imagem que as pessoas têm de você, não necessariamente é o que você é. Então, o que que é? É a imagem que você quer passar para outras pessoas ou você quer ser mesmo aquilo? Então, eu fico, às vezes, refletindo nessa busca do acertar, o que que ele quer dizer, né? Porque acertar, sei lá, talvez é só ser consciente e ver todas essas caixinhas que a gente tem dentro da nossa prisão, que a gente se movimenta e, e isso não vai nos trazer um prazer, não vai inflar o nosso ego, né? Ele só vai ser um movimento. É que nem essa situação que, não vou entrar em detalhes, mas enfim, nessa coisa de querer auxiliar as outras pessoas e fazer o bem. Então, se essa for a missão dessa vida, né, prestar o auxílio, e se esse auxílio for sentir a dor do outro, será que eu estou disposta a fazer esse auxílio? Será sabe, era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. O que eu queria era que eu fosse, né? Daí você entra numa situação ali, o que que você realmente tem que fazer e o que que você está buscando. Por isso, essa importância do estar desperto e estar observando e vendo como a vida acontece para você ver, não. Fazer isso é fazer com todo o coração, independente do que tiver que acontecer, né? Se o auxílio for sentir essa dor, então que seja, né? Que sinta e vá. E isso, assim, acho que tentar se desapegar um pouco dessas caixinhas e palavras que a gente vai criando que vão só aprisionando mais e mais, assim. Era isso. Tati. Maravilhoso. Oi, Jorge. Quando ela fala assim, a gente vai até as nuvens, né? Não sei onde é que a gente Vai. vai. Ô, Claudine, eu queria explicar uma coisa para você e para todo mundo. É assim, ó, todo mundo confunde as coisas às vezes, como você falou. E como está tudo embaralhado, realmente está. Num grupo, todo mundo tem uma função e todo mundo tem uma aptidão, que o Evangelho chama lá de... Esqueci o nome agora. Okay? Você tem algo especial. Dom, né? cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu dom. Não é dom é o talento que o Evangelho chama. Ah, né? o talento, é verdade. Cada um tem seu talento, cada um tem seu dom. E nem todo mundo vai fazer o mesmo trabalho. Um é dar o dinheiro, outro é ir para a cozinha, outro é distribuir, o outro é mediúnico, o outro é ceder energia, o outro é... Entendeu agora, não? Então, o problema é que a gente tem uma mente assim, que chega lá, acha que todo mundo está fazendo um trabalho igual, e na verdade não está. Porque cada um tem um talento. Fez sentido, Claudinho?
Sim, é bem isso, assim. E aí, às vezes, né, nesse tipo, mas sei lá, não tô fazendo nada, deveria estar fazendo mais, que nem várias vezes em momentos diferentes da minha vida, apareceu a mensagem, né, de que aqui eu teria que fazer o auxílio, né, o auxílio que eu vim desempenhar. E aí, às vezes eu ficava pensando assim, tá, mas como assim auxiliar? O que fazer? E é isso, assim, é em determinadas situações que eu nem me percebo, que, sei lá, que eu tô fazendo, e é útil e é um auxílio, do que situações que eu queria fazer ou esperava fazer, que só vão contribuir para o meu ego e para minha vaidade, mas que não é o que eu vim fazer, sabe? E aí essas coisas que vão acontecendo vão me dando a entender isso, assim, daí eu fico assim, nossa. E é engraçado, porque eu tava pedindo bem no final de semana, eu tava bem assim, ai, mas eu queria tanto compreender isso, não sei o quê. Aí, puf, aconteceu. Então, Aí eu fiquei... você tem um talento, e o talento é maravilhoso, não é? A questão é assim, né? Por que que a gente tem essa mente, como a Cris falou, que é sempre punitiva, né? Sim. A gente acha que sempre está fazendo errado e que deveria estar fazendo de outra forma. E a gente não tem essa ideia. Porque, por exemplo, você achava que estava fazendo errado e que tinha que fazer mais, mas eu estava fazendo certo, né? Sim. É muito engraçado. E, de repente, se você fosse fazer outra coisa, não daria tão certo. Então, é assim, num grupo, que nesse grupo de estudo aqui, ó, as pessoas pensam, mas o Carlos tem uma função, Carlinhos tem uma, Tinelli tem outro, tem outro. Todo mundo tem uma função. Por isso que é bom quando todo mundo participa, né? Porque cada um vai dar a sua contribuição, seja mediúnica, seja fluídica, seja em conhecimento, seja em experiência, seja em vivência, né? Seja naquilo que, como o Carlos falou, que ele está fazendo, que está fazendo ele muito feliz, isso é muito bom. Ou quando o outro diz, eu estou fazendo algo que não está sendo muito feliz, que serve de exemplo para todo mundo. E aí a contribuição de todo mundo faz um todo, que esse é o significado lá da multiplicação dos pães, né? Que é exatamente essa, que cada um dê um pedacinho de si. E esse pedacinho é o talento. Então, você está distribuindo o teu talento muito bem, Odile. Verdade. Ela não vai responder agora porque ela deve estar chorando. A Karine quer falar, tá, Tati? Com a mãozinha Tá bom, levantada. pode falar, cara. Não quero falar, não. Essa mão tá levantada já faz tempo. Vou abaixar. Não cansou, não? Ficar com a mão levantada aí, mulher? Já falei demais, já. Não, tá olha aí, maravilhoso. tá vendo? Olha o seu talento sendo escondido. Sabe que essa parábola é muito boa, né? Que você pode pegar o talento e enfiar na areia, né? É do Evangelho, né? É do Evangelho, né? Sim, É o eu cara acho que um multiplicou por 2, o outro multiplicou por 5. Teve um que enfiou na areia, né? Então, não enfie na areia. O Karine, eu já falei para você mais de uma vez, você tem um potencial muito fantástico, muito parecido com o da Tati, né? De inteligência, de conhecimento, mediúnico. E você nunca pode falar isso que você acabou de falar, né? Vamos devagar, né, Jorge? Mas eu só Olha, disse que você não fale isso, ó, não vou falar nada, já falei demais. Nossa, você tá. deu um depoimento tão fantástico hoje, aquela experiência tua clarificou a mente de todo mundo, né? Então, Tá por bom, favor, né? tá bom. Pode deixar. Contribua. Não enterre o talento. Tá. Entendi. Essa foi ótima. Maravilhoso, amigo. Eu acho que todo mundo tem uma frase do Jorge para lembrar, assim, né? Um macete para não falar mal de si, essas coisas. O da Karine vai ser não enterre o talento. Não enterre o talento. Como é que tem muito a contribuir? Fala assim, não vou, já falei demais, né? Nossa, A única que verdade. pode cochilar aqui é a Cris, né? Você pode ver que ela está sempre tirando. Tadinha. Tadinha da Cris. Não, ela estava trabalhando. Estava de câmera desligada, mas ela estava trabalhando. Quisera nós cochilar como a Cris, né, Tati?
Eu queria esse cochilo, tá? Eu queria esse cochilo. Verdade. Também queria O aprender com Jorge está dizendo que eu estou cochilando, não estou, não. o Cris. Não, Oi. eu não falei que você Queria tá. aprender Falei a que a cochilar. única que tem autorização para cochilar é você. Ah, sim, sim, sim. Tá bom. Ensina a cochilar assim, ô Cris. Pois é, né? Mas fazer o quê? Cada um tem seu talento, gente. Todo mundo tem o seu. É só todo Cada um mundo cochila procurar como sabe, desenvolver né, o Jorge? seu. Hã? Cada um cochila como sabe, né? Então, cada um tem um talento, né? Um talento por isso que nós somos únicos, né? Não tem dois Carlinhos. E o Carlinhos tem um talento que Deus deu, que é só você que tem. Que é só você que tem. O que você deveria estar perguntando é por que que ele está demorando para surgir, porque está sob camadas de muitas outras coisas, de negatividade, né? Ou de paciência, ou de irritação, ou de medo, ou de Irritação. você não conseguir se conectar com o seu coração, né? Então, Isso. mas você tem um talento que é único. Ninguém no universo tem. Ninguém. Só você tem. Valeu, Jorge. Eu paro Agora, para pensar nisso, não enterre. amigo, e isso é muito profundo, né? E muito incrível, porque, cara, a gente foi pensado e planejado por Deus, olha isso. Isso é muito incrível. Quem sou eu para achar que eu não sou nada? Quem sou eu para viver, né? Achando que eu não posso, que eu Você vivendo não com tem medo. talento. Eu fui planejada por ele, assim. Isso é muito profundo, né? É muito incrível, assim, Por isso que quando lá no dever, no de se Evangelho, quando ele pensar e de fala assim, sentir, né? Deus não quer uma obra imperfeita. Porque assim, ó, o que é uma obra imperfeita? Se a Tati Rocha aí, ela tem um talento, não é? Que é único. Dentro de uma obra, se faltar esse talento, a obra é imperfeita. Porque é uma função que você foi criada que só você pode fazer. Mas ninguém no universo pode fazer. Por isso que não tem como, todos nós vamos ser salvos, todos nós vamos evoluir. É muito maravilhoso. Verdade? Depois da fala da Cris ali, começou com a da Karine e depois a da Cris, assim, eu fiquei, sei lá, Tem. eu fiquei até meio emocionada, assim, obrigada, gente, foi muito, muito legal mesmo a participação de todo mundo. Fala, Cris, tá com o microfone aberto aí, né? Não, eu estava aqui pensando no que vocês estão falando, né? Dos talentos e tudo mais, assim, e que a gente precisa compreender que a gente é complementar e que para Deus realmente não existe diferença entre o talento de uma criatura e o talento de outra, sabe? E que, na verdade, dentro da nossa carência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente se sente menos ou se sente mais, né? Uns com esses sentimentos aí que são dualísticos, mas que para Deus nós somos todos iguais, filhos queridos, amados, com todas as nossas imperfeições. E é preciso que a gente compreenda isso e se sinta filho de Deus de verdade, porque essa sensação de filho verdadeiro traz para a gente uma segurança, uma paz no coração, uma certeza de que está tudo bem, que a gente está caminhando de volta para a casa desse Pai maravilhoso, mas que Ele está amparando a gente o tempo inteiro, sabe? Então, é preciso que exista uma consciência disso, uma compreensão de que isso é verdade e não uma utopia, sabe?
Eu acho que a gente já pode encerrar, falta 1 minuto, pode ser? Pode, Cris. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, criando uma sintonia, imaginando uma luz prateada descendo sobre nós. Pai de bondade, ilumina a cada criatura que ouça esses ensinamentos, seja nesse momento ou posteriormente. Que a paz de Deus, do Mestre Jesus, possa chegar no coração de cada um de vocês, iluminando os lares, cada criatura que esteja aí convosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Que assim Muita seja. paz, que assim seja. Assim seja. Obrigada, gente. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa semana a noite. todos. Boa noite, Obrigado, gente. Jorge. Boa noite. Obrigada. Boa Tchau. noite, gente. Valeu. Abraço, Tchau. Boa Tinebe. noite, obrigada. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau. É.